Olá pessoal, vamos continuar falando sobre a regra do L'Hopital, agora sobre indeterminações do tipo infinito sobre infinito, ou se preferir, menos infinito sobre menos infinito. Ambas podem ser utilizadas também com a regra do L'Hopital, assim como a zero sobre zero, certo? Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem essa divisão aqui. Vamos ver se é alguma dessas duas indeterminações, certo? Se for, a gente pode utilizar a regra do L'Hopital normalmente. Conforme x vai para infinito, o ln de x também vai para infinito. Então aqui, infinito. Beleza. 2 raiz de x. Conforme x vai para infinito, 2 raiz de x também vai para infinito. Então, uma determinação desse tipo aqui. Dessa maneira, podemos utilizar a regra do L'Hopital. Então aqui vai ficar limite de x indo para infinito. Derivada de ln de x é 1 sobre x, dividido por derivada disso aqui. Então, como é que fazemos a derivada disso aqui? Se 2 sai, 2 vezes, derivada de raiz de x. Você pode ver raiz de x como sendo esse cara aqui. Então, a derivada desse cara aqui vai ser quem? 1 meio vai vir para cá, 1 meio, vezes x, 1 meio menos 1, menos 1 meio. Se eu tenho x elevado a menos um número real, isso aqui pode ser escrito como 1 sobre x elevado ao número positivo aqui, certo? Então aqui vai ficar 1 sobre x elevado a 1 meio. X elevado a 1 meio é o quê? Raiz de x. Aqui esse 2. Começando com esse 2. Sobra só no denominador 1 sobre raiz de x. Dessa maneira, aqui eu tenho 1 sobre x e estou dividindo por 1 sobre raiz de x. Isso aqui vai inverter, certo? Vou ficar com isso aqui. Esse aqui, quando eu inverto, multiplico esse 1, fica raiz de x dividido por x. Agora, posso tentar fazer aqui esse limite aqui, calcular diretamente, ou posso ver que quando eu faço x indo para infinito, tanto aqui quanto aqui, ambos vão para infinito e eu posso utilizar a regra do L'Hopital para essa indeterminação novamente. Utilizando novamente, derivada de raiz de x, a gente já havia encontrado, que era esse cara aqui, ó. Certo? Então vamos botar lá. Derivada de x, 1. O número dividido por 1 dá o próprio número. Então vai ficar isso aqui. E conforme o x vai para infinito, esse cara aqui vai para onde? Para zero. Dessa maneira, encontramos o limite que estávamos procurando. Uma maneira alternativa de resolver isso poderia ser da seguinte maneira. Estamos aqui. Em vez de utilizar o L'Hopital e seguir por esse caminho, a gente poderia fazer o quê? O nosso x está indo para infinito. Então, só me interessa x positivos, correto? E eu sei que isso aqui é verdade. Se x é um número positivo, então se eu faço raiz de x vezes raiz de x, isso aqui vai dar o próprio x, certo? Quando x é um número positivo. Então, aqui eu posso escrever, como x está indo para infinito é um número positivo, posso escrever esse x dessa maneira aqui, certo? Então ficaria como limite de x indo para infinito de raiz de x sobre isso aqui. Vou cortar um com o outro. Sobra só o limite de x indo para infinito de 1 sobre raiz de x, que também vai para zero, já que raiz de x vai para infinito. Ok? Já nesse exemplo aqui, a gente percebe imediatamente que esse limite é desse tipo de indeterminação,
certo? Vamos usar L'Hopital. Derivada de e elevado a x é elevado a x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Continuo com o mesmo tipo de indeterminação. É elevado a x conforme x vai para infinito, vai para infinito. 2x conforme x vai para infinito, também vai para infinito. O que é que eu posso fazer? L'Hopital novamente. Derivada de 2x é 2. E aqui, conforme o x vai para infinito, o elevado a x vai para infinito, dividido por uma constante. Isso aqui vai para infinito. Lembrando que infinito não é um número real, ok? Então, para esses tipos de indeterminações aqui, podemos utilizar também L'Hopital diretamente, assim como no caso do zero sobre zero. Vejamos agora como podemos utilizar L'Hopital em outros tipos de indeterminações, sendo que não diretamente. A gente vai trazer esses outros tipos de indeterminações para alguma indeterminação do tipo zero sobre zero, mais infinito sobre mais infinito, ou menos infinito sobre menos infinito, e assim utilizar L'Hopital nessas indeterminações desse tipo. Vamos ver agora como utilizamos a regra do L'Hopital para resolver indeterminações destes tipos. Infinito vezes zero ou zero vezes infinito. No primeiro exemplo que temos aqui, temos o limite de x indo para infinito de x vezes seno de 1 sobre x. Vamos avaliar quem seria um limite do x indo para infinito separadamente. Então, se x vai para infinito, esse x aqui vai para um infinito. Seno de 1 sobre x, se x vai para infinito, 1 sobre x, sendo a função contínua, então eu posso avaliar aqui o x. 1 sobre x vai para zero, seno de zero é quem? Zero, ok? Desta maneira, eu vou ter uma determinação desse tipo aqui. Lembra que não posso utilizar o tal diretamente, até porque eu não tenho nenhuma fração aqui para poder utilizar. Então, como é que eu vou fazer, professor? Você pode perceber o seguinte. Se a gente fizer uma substituição, por exemplo, fazendo h igual a 1 sobre x, porque eu estou fazendo essa substituição, porque aqui eu tenho 1 sobre x. Isso aqui, se eu fizer essa substituição, eu posso fazer essa substituição? Posso, porque o x está indo para infinito, certo? 1 sobre x contínua, sem nenhum problema. Então, se h é igual a 1 sobre x, esse x aqui vai ser igual a quem? 1 sobre h. Certo? X vem para cá, h desce. E o novo limite? Já que eu estou substituindo o x por esse h aqui, conforme o x vai para infinito, o h vai para onde? Vai para zero. Por que lado? Pela direita. Por quê? Porque aqui x está tendendo para mais infinito, números positivos, certo? Então esse h vai tender a zero pela direita. Limite do h tendendo a zero pela direita, somente por números positivos, visto que 1 sobre x está indo para mais infinito. Aqui x vai ser quem? 1 sobre h, multiplicado por seno de 1 sobre. Desta maneira, aqui, esse h vai ser igual a 1 sobre x, né? Então, isso aqui vai ser seno de h. E esse limite aqui a gente já conhece, certo? Porque se eu multiplicar aqui, vou ficar com o quê? Com seno de h sobre h. E conforme esse h vai para zero, isso aqui vai para 1. Então, vamos transformar esse limite aqui em um limite que a gente pode utilizar o tal, ou seja, num limite ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Aqui, eu posso perceber que o limite desse seno de 1 sobre x, conforme x vai para infinito, 1 sobre x vai para zero, seno de zero é zero. Então, esse cara aqui vai para zero. Porém, o que está multiplicando aqui vai para infinito. Então, qual é a minha ideia? Vai ser escrever esse x aqui em formato de 1 sobre x. Porque se x vai para infinito, 1 sobre x vai para zero. Porém, quando eu troco por 1 sobre x, eu vou ter que alterar isso aqui.
Mas eu posso fazer da seguinte maneira. X igual a... Ele não é igual a 1 sobre x, mas é igual a 1 sobre x. Certo? Porque quando eu faço a divisão aqui, isso aqui dá o próprio x. Ok? Então, vou escrever o x dessa maneira aqui. X vezes esse cara. Como eu estou multiplicando aqui por 1, já vou botar aqui em cima. Ok? Agora eu tenho uma indeterminação de que tipo? Aqui vai para zero, aqui vai para zero. Então eu posso utilizar L'Hopital. Derivada desse cara, vamos utilizar regra da cadeia, derivada de fora. Vai ser seno 1 sobre x, certo? Então a derivada do seno é o cosseno. E multiplica a derivada de dentro, que ali dentro é 1 sobre x. 1 sobre x, a mesma coisa disso aqui. Então, o menos 1 aqui vai descer, vai ficar menos 1, vezes x elevado a esse cara menos 1. Então, eu vou ter x elevado a menos 2, dividido por derivada de 1 sobre x, que eu acabei de ver que era quem? Que era isso aqui. Certo? Então, esse cara aqui vai vir para cá. Que é justamente a derivada de 1 sobre x. Então, beleza. Aqui, vou cancelar esse aqui com esse. Esse menos 1 com esse menos 1. Sobra só cosseno de 1 sobre x. Conforme o x vai para infinito, 1 sobre x vai para zero, para a direita. E o cosseno de zero é 1. Desta maneira, isso aqui é igual a 1. Perceba que, nesse caso aqui, a gente pode utilizar, transformar isso aqui numa indeterminação que a gente poderia utilizar L'Hopital, e assim chegou ao resultado 1. Ou, como no caso passado, a gente não precisou utilizar L'Hopital, mas utilizou aquele limite fundamental, né? Que era do seno de h sobre h, quando h vai para zero, dá 1. Então fica a critério de vocês escolher qual a maneira que acha mais interessante de resolver a questão. Já nesse limite aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira para utilizar L'Hopital. Limite de x tendendo para zero. Esse raiz de x é a mesma coisa de que? Se 1 sobre raiz de x é o inverso desse cara aqui, se eu fizer o inverso do inverso, eu volto a ter o próprio raiz de x. Ou seja, eu posso escrever esse cara aqui dessa maneira aqui, ó. Mas por que eu faria isso? Porque escrevendo dessa maneira aqui, quando eu multiplico pelo ln de x, vai ficar 1 vezes ln de x, dividido por, aí agora, 1 sobre raiz de x. Sendo que, veja uma coisa, conforme o x vai para zero pela direita, esse cara daqui vai para infinito. Conforme x vai para zero pela direita, esse cara aqui vai para infinito. Desta maneira, eu tenho a determinação do tipo mais infinito sobre mais infinito, e eu posso utilizar o L'Hopital, como a gente acabou de ver. Derivada de ln de x, derivada desse cara aqui. Como é que eu posso fazer a derivada disso aqui? Eu posso pensar esse x como sendo x elevado a menos 1 meio. Então, esse menos 1 meio vem aqui para cá. Multiplico pelo x, subtrai 1. Menos 1 meio, menos 1 dá menos 3 meios. Ok? Sendo que x elevado a menos 3 meios é o quê? 1 sobre x elevado a 3 meios. Mas x elevado a 3 meios é quem? Você pode pensar da seguinte maneira. 3 meios não é 1 mais 1 meio? Então, eu vou fazer isso aqui sendo igual a x vezes x elevado a 1 meio. Certo? Sendo que x elevado a 1 meio é quem? Raiz de x. Então, eu vou botar aqui quem? Esse cara aqui. Dessa maneira, quando eu multiplico,
S por esse, vou ficar com 1 sobre 2 vezes x raiz de x, com esse menos aqui na frente. Agora, eu vou voltar ao que eu tinha. Isso aqui vai inverter, né? O tal menos aqui na frente já. Quando eu inverter isso aqui, vai ficar o quê? 2 vezes x raiz de x, tudo isso dividido por x, desse x aqui. Esse x aqui vai cancelar com esse, sobrou só menos 2 vezes raiz de x. E o x está indo para zero. Do lado direito, obviamente, é que eu tenho raiz de x aqui. O que é que vai acontecer? Isso aqui vai para zero. 0 vezes menos 2, 0. E assim a gente viu que a gente pode utilizar o L'Hopital daqui para cá, mesmo tendo uma indeterminação de um tipo diferente, que a gente fez um ajuste para transformar numa indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito, para assim poder utilizar o L'Hopital. Ok? Vejamos agora indeterminações do tipo infinito elevado a zero. Antes de resolver este exemplo, gostaria de fazer uma pequena revisão sobre exponencial e logaritmo. Então, a gente sabe que propriedades básicas de limite aqui, tanto a exponencial quanto o logaritmo, são funções contínuas, ou seja, o limite, quando esse x vai para um certo a positivo, vai ficar e elevado a a, só troca o x pelo a, da mesma maneira que do ln de x vai ficar ln de a, sem problema nenhum. Outra coisa que a gente sabe é que se eu faço e elevado ao ln de a, isso aqui dá o próprio a. Por quê? Porque esse ln é justamente o logaritmo na base em e. Na verdade, em qualquer base que você tenha, numa base, por exemplo, m, eu faço m elevado ao log de m, na base m, de uma certa coisa aqui, x. Isso aqui vai dar o próprio x. Assim como se eu fizer o log na base m de quem? De m elevado a x. Isso aqui vai ser igual ao próprio x. Certo? Porque a exponencial e o logaritmo são inversas, tá? Para números positivos. Desta maneira, esse limite aqui, x tendendo para a do e elevado ao ln de x, como isso aqui é o próprio x, certo? Isso aqui vai para a. Então, é essa ideia que eu vou utilizar para resolver isso aqui, transformar num problema que eu posso utilizar L'Hopital e assim chegar a uma resposta. Porque para utilizar L'Hopital, eu preciso ter uma determinação de que formato? 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E aqui eu não tenho isso, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui, vou chamar de uma certa função, f de x, certo? Por quê? Porque esse cara aqui tem uma propriedade interessante, desta maneira. Se eu faço o ln do f de x, ou seja, o ln do x elevado a 1 sobre x, o que é que eu tenho? Propriedade logaritmo, certo? Essa potência aqui, ela pode vir multiplicando. Desta maneira, esse cara aqui vai ser igual a quem? A 1 sobre x vezes ln de x, que é igual a quem? A ln de x sobre x. Agora, se eu quiser fazer o limite desse cara aqui, quando x vai para infinito, eu posso utilizar o L'Hopital, certo? Porque aqui, quando x vai para infinito, esse cara aqui vai para infinito, esse aqui também vai para infinito, em determinação do tipo infinito sobre infinito, posso utilizar o L'Hopital. Então vamos resolver esse limite. Limite do x indo para infinito de ln de x sobre x. Utilizando o L'Hopital vai ficar o quê? Derivada do ln vai ser 1 sobre x. Derivada do x, 1. Então aqui vai ficar só 1 sobre x. Conforme x vai para infinito, aquilo ali vai para zero. Então, beleza. Resolvi esse limite aqui, encontrei que esse limite é zero. Porém, o limite que eu estou atrás de calcular é o limite desse cara aqui. Como é que eu faço para transformar esse limite que eu obtive nesse limite que eu quero calcular?
Vocês lembram que eu falei que isso aqui acontecia? O E elevado ao Ln de um certo número aqui, x, por exemplo, isso aqui é igual a x. E quem é que é esse ln de x sobre x? É isso aqui. Então, o que é que eu tenho? Se ln disso aqui, se ln de x sobre x é igual a isso, eu posso escrever esse cara aqui como sendo o quê? Como sendo E elevado a ln de x elevado a 1 sobre x. Certo? Isso aqui é justamente quem? X elevado a 1 sobre x. E quem é que é esse limite aqui? Que é igual a esse cara que eu quero calcular. Já que isso aqui é isso aqui. Então aqui vai ficar o limite. Esse o limite vai entrar, certo? Vai ficar E elevado a o limite de x indo para infinito desse cara aqui. Sendo que esse cara aqui, ó, é esse daqui. E ele é igual a ele. E esse limite a gente já calculou. É zero. Certo? Então, se esse limite aqui é zero, como esse cara é igual a esse aqui também vai ser zero. Eles são iguais. Certo? Então, aqui, no limite desse cara, eu vou botar quem? Zero. Desta maneira, eu chego que é elevado a zero, 1, e que o limite desse cara é 1. Como esse limite é o limite desse daqui, isso aqui também dá 1. Ok? Então, você pode utilizar o logaritmo exponencial para calcular outro limite que me faça trazer o limite que eu quero calcular. E quando eu passo para esse outro limite, eu posso utilizar o tal nele. Certo? Então, você pode tentar fazer alguma transformação no que você quer calcular, até chegar a um ponto onde você pode utilizar uma ferramenta conhecida como o L'Hopital, resolver com ela, desde que você possa voltar e encontrar o que você queria. Vamos ver aqui mais um exemplo do tipo infinito sobre infinito. Então, eu quero calcular esse limite aqui, ok? Quando eu faço o limite de x tendendo a infinito do numerador, eu vou ter o quê? E elevado a x, vai para infinito, somado com esse cara aqui. Quem é E elevado a menos x? Isso aqui é igual a 1 sobre E elevado a x. Então, conforme o x vai para infinito, isso aqui vai para infinito, 1 sobre esse cara vai para zero. Então, isso aqui vai para infinito, certo? Já que esse aqui vai para zero e esse aqui vai para infinito. E aqui, da mesma maneira, esse cara aqui vai para infinito e esse vai para zero. Logo, tudo aqui vai para infinito. Ok? Então, dessa maneira, a gente tem uma indeterminação desse tipo, logo podemos aplicar L'Hopital. Vamos ver o que acontece aplicando L'Hopital. Calculando as derivadas aqui, vou ter derivada de E elevado a x, é o próprio E elevado a x, somado com derivada desse cara aqui, que é, para isso a gente vai utilizar a regra da cadeia. Essa daqui vai ser a minha função de dentro, certo? Utilizando a regra da cadeia, derivada da de fora, derivada de E elevado ao quadrado em azul, vai ser E elevado ao quadrado em azul, ou seja, E elevado a menos x, multiplicado pela derivada da de dentro. Quem é a de dentro? Menos x. Derivada de menos x, menos 1. Certo? Então, aqui eu vou multiplicar por menos 1. Isso aqui é a mesma coisa do que eu peguei esse menos 1 aqui e pôr um sinal negativo aqui. Ok? Tudo isso dividido pela derivada da de baixo aqui. Da mesma maneira, E elevado a x menos derivada de E elevado a menos x, como a gente acabou de ver aqui, é o que? É menos E elevado a menos x. Então, esse menos E elevado a menos x vai ficar assim, mais E elevado a menos x. Interessante.
Perceba que quando eu faço o x tender a infinito, esse aqui continua indo para infinito e esse aqui continua indo para infinito. Se eu calculo a derivada do numerador e do denominador, o que eu obtenho vai ser justamente o que eu já tinha. Por quê? Derivada de e elevado a x é elevado a x, menos derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, vai ficar mais e elevado a menos x. Da mesma maneira aqui vai ficar e elevado a x menos e elevado a menos x. Ou seja, eu voltei para esse caso. De tal maneira que se eu aplicasse o L'Hopital de novo, ia voltar para cá e esse ciclo nunca ia terminar e eu nunca ia conseguir encontrar o meu limite. Então, como é que eu faço para encontrar esse limite utilizando a regra do L'Hopital? Uma das saídas poderia ser o seguinte. Perceba que aqui eu tenho e elevado a menos x. E elevado a menos x é 1 sobre e elevado a x. Então, eu posso me livrar desse cara fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui tudo por e elevado a x dividido por e elevado a x. Por quê? Porque aqui eu não estou alterando em nada, estou multiplicando por 1, certo? Porém, quando eu faço essa multiplicação, o que é que eu vou ter? Ficar e elevado a x vezes esse cara, certo? Então, vai ficar, usando a distributividade, e elevado a x vezes e elevado a x, que dá e elevado a 2x, multiplicação, potência de mesma base, somos expoentes, ok? E aqui, quando eu somo, vai dar e elevado a menos x vezes e elevado a x, que vai dar o quê? E elevado a zero, que é 1. Da mesma maneira, aqui vai ficar e elevado a 2x menos e elevado a menos x vezes e elevado a x, dá 1. Vai ficar menos 1. Perceba que aqui o x indo para infinito, isso aqui vai para infinito, esse aqui também. Dessa maneira, aqui eu também posso utilizar L'Hopital, certo? Porém, agora eu não vou mais recair no problema que a gente tinha antes de voltar ao primeiro caso. Por quê? Derivada daqui. Derivada de elevado a 2x, a gente utiliza a regra da cadeia. Quem vai ser a de dentro? 2x. Então, derivada lá de fora é elevado a 2x vezes a derivada de dentro. Derivada de 2x, 2. Então, esse aqui é vezes 2. Derivada da constante, 0. Da mesma maneira aqui, é elevado a 2x vezes 2, derivada da constante, 0. Perceba então que agora eu tenho isso aqui sobre isso. Isso aqui é justamente esse cara aqui, então vai ficar um número dividido por ele mesmo é 1, certo? O limite vai ser 1. Desta maneira, a gente chegou ao resultado desse limite aqui. Não utilizando o L'Hopital diretamente, mas sim transformando em algo que eu continuo podendo utilizar o L'Hopital, porém agora não tenho mais o problema que eu tinha anteriormente. Ok?